Testemunho de Lucélia Rodrigues, a criança que foi torturada na infância por uma empresária. Veja só esse testemunho, muito forte. Aquela mulher começou a fazer coisas comigo que não era normal. E tinha acontecido alguma coisa externa a você, Presta assim, na vida atenção. dela, para que justificasse esse comportamento ou não? Foi assim, Então, até onde eu sabia, não, né? estava tudo tranquilo. Tudo certo. Após, quando aconteceu tudo, que saiu à tona, que a gente descobriu várias coisas de problemas que ela passou na infância dela, né? Uhum. Então, eu me lembro que esses 6 primeiros meses foram bons, mas depois ela começou a me maltratar, a me machucar, a me castigar, a me punir de diversas formas. Assim, ao ponto de chegar a me torturar e me manter no cativeiro, como eu fui encontrada no dia 15 de março de 2008. E foi assim, gradativo? Tipo, Sim. como ela te tratava bem, aí um dia ela começou com uma coisa, no outro Isso. dia ela foi... As Exato. torturas foram sendo, assim, gradativamente Sim, aumentadas? exatamente. Não foi Exatamente de isso. uma vez ela já te... Não foi de uma vez. Começou com assim, colocando de joelho, de castigo no banheiro, depois com a cintada, e aí foi indo. Quais foi os indo. motivos ela dava para isso, Lucélia? E o castigo, a minha primeira surra, vamos dizer assim, foi as notas ruins, né? Mas assim, aquela mulher, ela tinha que entender o meu lado. Eu estava vindo de uma escola municipal. De repente eu entro para uma particular, né? Que Você está assim, vindo de um outro contexto de um familiar ensino, também. de um ensino e de repente me coloca num colégio particular. Então, assim, minhas notas foram muito ruins no começo. Redação, zero. Então, assim, eu tive muito problema na escola com relação aos estudos. Então, foi por aí que começou os castigos, as surras, foi por aí. E aí foi aos poucos, né? Cada dia que passava, aquela mulher inovava na cabeça dela e ela vinha e fazia comigo. E cada dia era pior que o outro. Começou te colocando de castigo de joelho. Sim. E daí partiu para o cinto, e foi partindo. Cada vez mais ela ia aumentando o que fazia. Você tinha um quartinho separado? Você dormia num quartinho separado? Tinha No suas começo, sim. coisinhas? No começo, sim. Tinha um quarto para mim. E aí, quando ela começou com esses castigos, ela passou quanto tempo Vamos lá, você disse que ficou dos 10 aos 12 anos ali com ela. Isso. Os primeiros 6 meses ela te tratou muito bem, depois começaram, né, as punições. Sim. Né? Então, aí a gente tem mais 1 ano e 6 meses pela frente de castigos, né, de torturas, até chegar àquele ponto, né, Onde... tão... que assim, foi um horror para todo mundo descobrir aquilo. Sim. Ela foi te tirando, te privando dessas coisas também? Sim. Aos poucos ela foi me privando de não ir mais na escola, né? Eu quase não ia mais à escola. A certos alimentos dentro da casa, certos acessos dentro da casa, até chegar ao ponto onde eu não tinha mais acesso à cozinha para não comer, até chegar ao ponto onde ela me tirou definitivamente da escola, não tinha acesso às pessoas, né? Então era algo assim bem privado mesmo. E durante esse tempo, os seus pais mantinham contato com ela para saber como está a Lucélia, como é que ela está vivendo, né, como é que ela está na escola? No começo, a minha mãe e o meu pai, eles chegaram aí me visitar, então estava tudo bem, estava tudo certo. Quando começaram as torturas, os castigos bem avançados, aí ela já começou a proibir os meus pais de irem, mas não assim no sentido deles entenderem que era uma proibição. Tipo algo assim, a Lucélia não está, ela está passeando, a Lucélia está fazendo atividade no shopping com as amigas. Ela inventava Ela criava algo para criava que os meus pais situação. não fossem. Olha, a Lucélia esse final de semana, ela está de castigo, porque não cumpriu com as atividades da escola, sabe? Assim, mostrando para os meus pais que estava me corrigindo com amor, para que eles entendessem que ela estava me educando. E que por isso eles não teriam o acesso a você, porque ela estava te cuidando Sim, da melhor forma, né? Te educando. Isso, ela sempre tudo. dizia que não era para os meus pais ir tanto lá, porque acabava atrapalhando na educação comigo, né? E na verdade não era para ir para não ver nada. Para né? não ver nada. Entendeu? E nesse tempo, quando ela começou com as torturas, com os castigos em você, a sua tia já não mais trabalhava Minha na tia casa? já não mais trabalhava. A minha tia deve ter trabalhado ali por mais, se muito, um mês, depois que eu já estava morando lá. Se muito, acho que nem isso. E aí entrou outra pessoa, né? Sim, entrou outra pessoa. E entrou outra pessoa que foi coautora, né? Assim, corroborou para que ela continuasse
fazendo o que ela estava fazendo com você. Sim. Pelo menos no sentido de omissão, né? Vamos dizer assim, se ela não chegava nos castigos com você, mas pelo menos ela omitia, não intrometia, ela não falava nada. Como que era essa relação? Não, ela não só omitia, como fazia também. Fazia também? Sim, Amando da própria empresária. da própria. Então, se ela mandava, vai lá e acorrenta a Lucélia. Aí a empregada ia lá e me acorrentava. Vai lá e passa pimenta nos olhos da Lucélia. Ela ia lá e fazia. Até esse nível de Isso. coisa, até a Sim, pimenta nos seus olhos? sim. Muitas coisas. Às vezes eu estava limpando algum móvel, né? Assim, na casa, algo que eu tivesse que abaixar para limpar. Ali eu deitava no chão e dormia. Porque eu dormia 4 horas por dia. Então, pensa, uma criança de 12 anos dormir 4 horas por dia, né? E você dormia na sua cama ou você voltava para o seu quarto para dormir? Como que era? Não, quando começou toda a sessão, né, aqueles maus tratos enormes que todo mundo viu na TV, eu já não dormia em quarto mais. Eu dormia na área de serviço, no chão. Sem colchão? Sem colchão, sem sem nada. lençol, sem travesseiro, sem nada. E destaca para nós quais foram os maus tratos, assim, porque nós temos um público que lembra exatamente, está muito fresco na memória, tudo aquilo que você passou. Mas nós temos um público mais jovem que se interessa muito pela sua história e que não tem esse conhecimento de tamanha tortura que ela fez com você. Sim. Né? Então, por exemplo, essa questão da pimenta nos olhos. Eu acompanhei toda a sua história, é uma coisa que eu não sabia, né? Então, ela te torturava com pimenta Sim. nos olhos. Ela passava pimenta em meus olhos, ela me afogava no tanque de lavar roupas, me dava choque na máquina, apertava os meus dedos na porta, né? Prendia os meus dedos na porta, fechava a porta, então... Esse é o testemunho de Lucélia Rodrigues, a criança que foi torturada por uma empresária quando tinha somente 12 anos, irmãos. Não esqueça de deixar o like e confere comigo esse testemunho. Presta atenção. Todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, foram esmagados naquela porta. Dava para ver nas imagens. Dava para ver nas imagens. Apertava minha língua com alicate, cortou um pedaço da minha língua com tesoura, me dava fezes de cachorro para comer, urina. E você tinha que comer. Eu tinha que comer, porque se eu não comesse, ela ia me bater. Então, assim, eu comia para não ter que apanhar, entende? Ia doer menos. Ia doer menos. Ia doer menos, né? Então eu comia as fezes do cachorro que ela fazia. Se o cachorro urinava ali no chão, eu tinha que ajoelhar e limpar aquela urina com a língua, eu tinha que lamber aquela urina. Me deixava sem comer até 3 dias sem me alimentar. Eu cheguei a ficar 3 dias sem comer nada, por várias vezes. Não foi só 3 dias de uma semana. Foram várias vezes que ela me deixava sem comer, sem tomar banho, sem escovar os dentes. Tudo isso era forma de me machucar, de me punir, né? Abusava de mim sexualmente também, me enforcava. Eu lembro de ver sacolas plásticas. Ela usava aquelas sacolas plásticas então, para me asfixiar, né? Para me asfixiar, colocava na cabeça e amarrava a ponta da sacola. Nos meus pés eu não podia usar meia, né? Em vez de calçar a meia para calçar o tênis, eu não podia fazer isso. Então eu calçava uma sacolinha de plástico e calçava o tênis. Era mais uma forma de tortura, entendeu? Mais uma forma de tortura. O que ela podia fazer para me prejudicar, ela fazia. E nós tínhamos ali uma secretária, uma ajudante na casa que também colaborava nas torturas. Sim, não foram todas as vezes que ela colaborou, mas a mando da empresária, algumas vezes ela fez. E onde estavam as outras pessoas da casa? Os filhos dela? Ela tinha um esposo, ela era casada, né? Você disse. E onde estavam essas outras pessoas? Então, o esposo, ele é engenheiro civil. E na época eu me lembro muito bem de que ele não passava a semana em casa. Ele trabalhava em Brasília. Então ele vinha só os finais de semana para casa. Então, praticamente ele quase não me via. Né? Foram poucas vezes que ele me via e sempre que ele chegava, ela já me colocava para a área de serviço e ali eu ficava. Aí ela ia lá, levava comida para mim, ali eu ficava. Eu não podia sair dali. Você nunca ouviu nenhum questionamento dele, tipo, de cadê a Lucélia? Então, nada disso? Não, teve apenas uma vez em que ele chegou a me ver, né, com a minha boca amordaçada
e com o olho meu tampado, que eu estava com roxo no olho por causa Ah, das pauladas que ela deu na minha cabeça, né? Que foram 70 na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. Então eu lembro dessas quantidades dessas pauladas porque eu fui obrigada a contar uma por uma delas. mesmo? Sim. Então, assim, ele chegou a me ver algumas vezes com um tampão no olho, com a boca tampada. E essa paulada era um pau mesmo, assim? Era o Um cabo de uma rolo? Um vassoura. cabo de uma vassoura. Aí eu Ah, me lembro sim. que o cabo da vassoura quebrou no momento das pauladas, na contagem ali. Tamanha força? Sim, o cabo da vassoura quebra, aí ela desenrosca aquele cabo que foi quebrado da vassoura, pega aquela parte da vassoura ali embaixo e continua as pauladas com ela. Só que aquela parte de baixo não é madeira, não é, aquilo ali é ferro, Uhum. cobrido por um plástico. Coberto Então, por plástico. então assim, eu posso dizer que foi batido com ferro na minha cabeça, né? Terminou a sessão de pauladas ali, não foi com pau, foi com ferro. E aí ficaram as feridas expostas, imagino. Sim, cheio de Ah, hematomas Lubinha. na minha cabeça, eu fiquei com a cabeça enorme, deformada. Esse dia ela me levou no médico, né? Chegou a te levar no Cheguei médico. aí pro hospital, E, sim. e chegando lá? Chegando lá, o médico assustou muito em me ver daquela forma, porque os roxos, os hematomas, eles não foram assim aparecer depois, eles apareceram Eles com uma imediato. Foi por isso criança que ela me de levou. Muito 12 forte, anos né? Sim, passando e por foi isso. por esse motivo que ela me 12 levou no anos. médico, né? Foi por causa que eu fiquei com a cabeça deformada, né? E quando eu cheguei no médico, quando ele me viu, a gente já foi no caminho, ela já me orientando o que era para falar para o médico, Uhum. me instruindo, porque se eu não fizesse da forma que ela estava mandando, ela ia matar os meus pais, ela ia matar os meus irmãos. Então, assim, tudo que ela falava, eu obedecia, As porque torturas iam além daquele físico. sim, além do físico, Ela psicologicamente também te travava porque você lá fora tinha era a os pior. seus afetos, né? Sim, com E o certeza. medo? Se aqui ela tá fazendo isso comigo, Era, imagina o que ela não fará com os meus amores, os meus pais, os meus irmãos sim, que estão de era fora. exatamente isso que eu pensava. Então, assim, eu posso falar que eu sofri pela minha família. E Porque eu tive chance de denunciar, eu tive chance de fugir, eu tive vários jeitos de poder sair dali. Eu tive formas, até tentei sair, mas o medo daquela mulher fazer algo pela minha com a minha família era muito grande. Então, assim, muito sofrimento eu suportei, aguentei por amor à minha família. que maturidade para uma criança, Sim, né? muita. E aí a gente chega naquele dia, né? No dia 15 de março de 2008. Sim. Eu vi uma parte do seu documentário onde você fala que, além das torturas, às vezes ela te obrigava a ficar de pé lendo um livro, Sim, né? exatamente. E eu falo que era um castigo na mente dela, né? Era mais uma forma de castigar, mais uma forma de punir, e sempre esse castigo vinha após a sessão de torturas. Então, por muitas vezes eu fui para esse castigo com partes do meu corpo sangrando. Língua, dedos, unhas sangrando, porque eu tinha acabado de voltar de uma sessão de torturas. Então, ali, de frente àquele banheiro, ela vinha com o livro e dizia: Toma, vai ler esse livro, lê ele em voz alta, porque se eu passar aqui por perto, eu quero ouvir o que você está lendo. Ela não queria saber o que estava no livro, ela só queria saber que eu estava lendo. E eu me Ela tinha lembro que ouvir a sua Isso, voz, a né? minha loucura. voz, para saber que realmente eu estava lendo e não estava Loucura fingindo que isso. estava lendo. Algo assim, acho que ela pensava, né? Aham. E ali realmente eu lia e eu me lembro perfeitamente que na capa daquele livro ele estava escrito Bíblia Sagrada. E eu sempre digo que aquele castigo mudou a minha história, porque lendo a palavra do Senhor, Se eu aprendi esse a orar. testemunho não fosse gravado, se não tivesse a Exatamente. Na mente reportagem, dela era mais uma forma de punir, na seria mente dela difícil era mais uma acreditar forma de nisso, castigar. que Mas é mal muito ela forte. sabia que o livro que ela colocou em minhas mãos para me ler Seria a falava sua libertação. falava de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que Aleluias. cura e muda a história. Então, E você foi Olha que coisa linda. introjetando Deus é a maravilhoso palavra do demais. Senhor e acreditando naquilo que você estava sim, lendo. e aprendo a falar com Deus, né? Da forma mais simples possível, Que uma mas com criança muita pode fé. falar com muita fé. E aí o que você começou a pedir, então, para aquele Deus do livro da capa preta? Sim, então o que eu lembro que eu li foi a história de Jó. Sempre que ela me colocava para ler a palavra, eu ia lá para o livro de Jó e começava a ler. Por mais que eu tinha lido ele várias vezes, eu lia sempre ele, né? Eu gostava da história. Então, eu aprendo a orar e no dia 15 de março de 2008, quando foi
que ela me acorrentou nas escadas. Era ali mais ou menos 8 horas da manhã, né? Quando ela me prende, tinha um relógio, eu conseguia ver as horas. Todas as vezes que ela me prendia, eu olhava para aquele relógio para ver as horas que eu fui presa. Quando ela me soltava, da mesma forma, eu olhava para ver a hora que eu fui liberta. Então, quando ela me prende, ela vai trabalhar. Nesse dia, ela não me bateu, né? Às vezes eu falo isso nas igrejas, em algum lugar que eu vou, as pessoas assim, nossa, ela só me acorrentou e me amordaçou. Então, assim, quando eu falo que ela só me acorrentou e me Só? amordaçou, as pessoas falam, mas só? Mas só? Exatamente, só. Porque antes de chegar nas escadas para ser acorrentada, antes E de vir a amordaçar? mordaça, né, na boca, havia umas torturas antes. Então, nesse dia, posso dizer que foi ótimo, porque E- ela só me acorrentou e me amordaçou. E que mordaça, né? Parece que tinha Sim, era um uma pano. gaze. Sim, era um pano com pimenta enrolada no pano, enfiado na minha boca e tampado com um esparadrapo. E ali ela me deixa, né? Então ela te deixa ali, Sim, naquele horário, sim. sem a sessão de tortura naquele dia, Isso, sem a sessão de tortura. né? Ela só me prende e fala, quando eu voltar a gente conversa. Aí a conversa, aí sim, viria as torturas. E Porque aí? sempre essa conversa era a sessão de torturas. E aí? E aí eu ali presa naquelas escadas, eu durmo pendurada nas escadas, durmo mesmo, durmo de verdade. Literalmente. Literalmente, eu durmo. Para mim não tinha dificuldade para dormir. Limpando um móvel, eu dormia em cima dele, imagina parada quieta, né? Então eu durmo ali e eu acredito que o próprio Deus ele trouxe aquele sono sobre a minha vida, porque a agonia é muito grande de ficar 1 hora, 2 horas com as mãos para cima. Começa a É doer. inimaginável. Sim. As câimbras. Sim, o teste mais fácil de fazer é você ficar com as mãos erguidas adorando ao Senhor. Loguinho você já está baixando, porque começa a doer. Exatamente. Começa a doer e você é livre, então você abaixa. Abaixa. Então ali eu não estava livre, ali eu estava presa. E quando eu acordo, né, depois daquele sono profundo que eu tive, profundo mesmo, eu acordo e eu olho para o relógio e ele já marcava 10h25 da manhã, né? E às 10h22 da manhã. A hora que eu acordo pela primeira vez, é 10h22. E ali naquele momento, eu me lembro que eu olhei para o céu, assim onde eu ficava era aberto, né? Ali não tinha telhado e eu conseguia ver o céu. Então ali naquele lugar, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia se Deus ia me ouvir. Eu não tinha essa certeza ainda dentro de mim. Hoje eu tenho certeza que se eu falar com o Senhor, Ele vai me ouvir. Sim. Então, eu não tinha essa certeza. Então, eu não tinha certeza, mas eu clamei ao Senhor Jesus, né? E olhando para aquele céu, eu me lembro que eu disse para Deus: Papai do céu, por que que eu tô nesse lugar? Por que que eu tô aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Senão, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Eu não dou conta mais. Eu prefiro morrer. E ali eu fecho os meus olhos, durmo de novo profundamente, como se tivesse me desligado. Eu durmo mesmo, né? E de repente eu acordo. Aí sim, quando eu olho no relógio, marcava 10h25. Então, 3 minutos. Foram 3 minutinhos de um Três sono minutinhos. profundo. Sim, 3 minutinhos. Começaram a gritar o meu nome na porta, a voz de uma mulher gritou meu nome sem parar. E vale lembrar, acho muito importante lembrar e mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, que a minha oração foi em pensamento. A boca estava tampada e eu estava acorrentada. Então não tinha como ajoelhar para orar e nem falar com Deus em voz alta. Não. Né? Então minha oração foi em pensamento. E ainda bem que Deus escuta os nossos pensamentos, né? Que bom. Glória a Deus por Que isso. maravilha. E aí essa voz me chama, não era uma voz que eu conhecia, mas Não tinha como você responder. o que eu fiz foi, não tinha jeito de fazer nada. De repente eu escuto a porta abrindo e aquela mulher entra correndo. E quando ela me vê naquela cena, ela grita, meu Deus, tem uma menina presa aqui. Depois que ela grita, outras pessoas entraram atrás dela, eu olhei para o lado e nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel, o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi Polícia Civil. Minha irmã, quando eu li aquilo, eu entrei em desespero. Meu corpo ele entrou em batedeira. Eu tremia presa nessas escadas. Porque ali eu senti muito medo. Eu senti medo daquelas pessoas. Porque eu sabia, a partir do momento que eu li no papel Polícia Civil,
Eu estudava no militar. Quando ela me deixava estudar, eu Tá cheguei a no estudar no militar. Então eu sabia o que era polícia civil, o que era polícia militar. Isso eu tinha entendimento. Então eu sabia que eram policiais que estavam ali. Então eu senti medo naquela hora. E eu tremia, e aquela policial tira aquela mordaça da minha boca, e aí minha reação imediata é pedir para que eles vão embora. E eu falo, não foi eu que chamei vocês aqui, vai embora Pensa que é uma daqui. Se criança vocês não de forem embora, 12 a anos minha passando família por vai isso. morrer. O medo da 12 retaliação anos. muito grande. Sim, então eu dizia, a minha família vai morrer, eu vou morrer. E aí eu me lembro perfeitamente que a Jussara, que foi uma das Jussara. policiais civis que foi no local, ela olha para mim com lágrimas nos olhos. Todos eles começaram a chorar ao me ver naquela situação. E ela disse para mim, calma, Lucélia, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. E quando ela forte, diz isso, né? sim, como uma policial, ela poderia ter falado qualquer outra coisa, Qualquer outra menos coisa, no né? nome Menos de no Deus. nome de Deus. Por mais que se ela fosse cristã ou algo de alguma Que ela estava no igreja. ofício dela, Sim. no cumprimento do dever dela, ela poderia ter dito alguma coisa da lei, Sim. e ela disse no nome No de nome Deus. de Deus. E ali eu pude contemplar a existência do Senhor. E o meu grito mudou. Eu já não mandava mais aqueles policiais ir embora. Mas eu olhava para aquele céu, o mesmo céu que eu havia olhado há 3 minutos atrás, clamando pelo socorro. Dessa vez eu olho com um olhar diferente. Eu olho contemplando a existência do Senhor. E ali o Senhor provou para mim que Ele é Deus e que Ele ouve a nossa oração. Então eu começo a gritar, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Jesus me ouviu, Jesus me ouviu. E eu falo para ela, há 3 minutos atrás eu fiz uma oração. Eu compartilho com ela e ela fala, sim, Deus existe. E Ele mandou a gente vir tirar você daqui. Mas antes, a gente precisa fotografar, filmar, porque ninguém lá fora vai acreditar nisso que a gente está vendo. E ali eles fizeram todo o procedimento de polícia, De policial né? mesmo, né? Porque eles precisavam abrir um inquérito. Sim, e provas, né? E provas. E aí, depois que ela me tira das escadas, a primeira coisa que ela faz é me abraçar. Nesse momento, a empregada estava em casa? A empregada estava em casa. Foi ela que direcionou os policiais até o local onde eu estava presa. Porque quando eles chegaram, houve a denúncia, né? Você sabe de onde partiu a denúncia? Sim, eu conheci ele, inclusive, Isso um é advogado, loucura. ele morava no prédio, no térreo, e Loucura sempre, isso. a porta do apartamento dele sempre ficava aberta, e ele me via indo para a escola. Nessa época eu já estudava no militar, lá no Polivalente. Então ele via eu indo para a escola, eu sempre passava, cumprimentava ele, né, quando eu podia ir para a escola. Aí, então, ele passou a não me ver mais. E o Dr. Fábio fala uma coisa tão linda quando ele me contou sobre a minha história, que eu falei para ele, o que te levou? O que levou o senhor a fazer essa denúncia? O que causou? O que gerou em O que você? te inquietou para Sim. lembrar de mim? De lembrar de mim, né? E ele falou assim, Lucélia, Deus, ele me incomodava em não ver você indo mais para a escola. Então, ele começou a pressionar a empregada, a pressionar, cadê a menina? Eu sei, não, você está mentindo, ela não está em shopping. E sempre falava que eu estava no shopping, estudando, sempre era algo assim, fugindo dele. E aí foi até que um dia, que foi o 15 de março de 2008, ele pressiona ela e fala, me leva onde está a menina. Ela não está estudando e ela não está para o shopping. Me leva. E aí ela vai e fala, ela está presa lá em cima nas escadas. Aí ela sobe, ele contando para mim que ela sobe, fala, então pode voltar para o seu trabalho, que agora eu cuido do resto. E ele liga para a polícia e faz a denúncia. Jesus, Uau! que existe, que Deus possa usar mais Que Deus possa mais usar mais pessoas para pessoas. salvar outras vidas. E eu sempre direciono, e quero aproveitar essa oportunidade de direcionar essa palavra para você que está me assistindo, que talvez trabalha na educação, numa escola, num abrigo, numa creche, algo, você que trabalha com pessoas e principalmente com crianças que são indefesas, a olhar para essa criança, mas olhar Tentar com um olhar perceber, diferente. né? Sim, porque se aqueles professores meus lá do Polivalente Tivessem tido um olhar atento um olhar ao comportamento diferente. da Lucélia, Sim, porque eu sou professora, sim, né? E a minha faixa etária são crianças de 2 anos de idade. sim. E eu consigo perceber mudanças de comportamento e automaticamente a gente já começa a ligar as antenas para ver o Sim. que está acontecendo. Sim, então assim, se você é essa pessoa, saiba que Deus não te colocou nesse lugar
à toa, você está ali com um propósito. Então, olha diferente, porque através de um olhar, se os meus professores, tantos policiais ali dentro daquele militar, o dia inteiro, se eles olham para mim diferente, eles iam ver que os meus olhos gritavam por socorro. E esse foi o testemunho de Lucélia Rodrigues, né? Testemunho muito forte mesmo. E ela conta detalhes, né, irmãos? Eu tenho certeza que você ficou impactado com esse testemunho, assim como eu, pois não é um testemunho fácil de se assistir e de acreditar, né? Se a gente não conhecesse a história dela, como eu disse, seria difícil de acreditar nisso, porque é muita coisa para você imaginar que uma pessoa teria coragem de fazer com uma criança. Sabe, no meu pensamento, eu não consigo enxergar uma pessoa com uma ruindade assim, irmãos, né? Porque isso aqui é muito triste mesmo, o que ela passou. Mas o que foi lindo é ela dizer que ela obrigava ela a ler um livro. E mal sabia ela que aquele livro ia ser a salvação dela, que ela estava lendo a palavra de Deus. Então você vê aquela menina sofrendo, mas ali lendo a palavra do Senhor. E a partir do momento que ela fez uma oração, irmãos, isso é muito forte. Ela orou e Deus respondeu a oração dela. Porque o Senhor sabia o dia e a hora que ela ia orar. É como se o Senhor estivesse falando assim: agora sim, é hoje que você vai ser liberta. Então, assim, eu acredito muito no poder da oração, certo? Eu acredito muito na oração. E ela orou com sinceridade. Ela orou da simplicidade dela. E Deus foi lá e libertou ela. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, tá? Agradeço você que ficou aqui comigo e assistiu juntamente comigo. Quero agradecer você. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Sabe? Que você seja sempre abençoado por Deus. Em nome de Jesus. E que esse testemunho, irmãos, você tenha pegado algo através dele, certo? Que você seja impactado com esse testemunho. Muito forte. Tem testemunho que é alegre, testemunho que é triste, mas o que vale aqui é o que ela passou e o que ela está relatando e o que conseguimos absorver disso, certo? Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.